O Alagoas Arte e Cultura continua aqui na terceira Flimar, né? A gente está trazendo, o Chico está trazendo vários poetas aqui, vários artistas, vários escritores, e a gente tem conversado ao longo desse tempo com esses poetas. E a gente faz isso aqui na casa do Marechal Deodoro. Então vocês vão ouvir vez por outra sons, são os turistas entrando, visitando a casa do Marechal, não é isso, Chico? Exatamente. E a gente vai conversar aqui mesmo, nesse clima de Deodoro. Poeta, é um prazer grande tê-lo aqui no programa, já estava com tempo que eu estava com vontade de tê-lo aqui. E aí conversei ontem com minha mulher, digo, rapaz, eu vejo o poeta lendo o livro assim, Chico, aí eu digo, 80 e tantos anos, um homem da academia, já foi entrevistado por mais de 600 mil pessoas. Eu digo, que diacho eu vou perguntar a uma pessoa dessa? Que ele não já tenha sido perguntado, né? Aí fiquei matutando, homem, o que é que eu posso? Aí cheguei a combinar com a minha esposa até, a Rita, 35 anos de casado eu tenho. Aí disse, Rita, talvez eu perguntei ele, que pergunta? Se entreviste, poeta. Eu abro mão de tudo, digo, se entreviste. Mas, poeta, mas não. Aí depois me veio alguma coisa do que o senhor falou na palestra do senhor, que eu fiquei muito atento. Algumas coisas que o senhor disse que eu acho que ajudam a gente aqui alagoano a entender a gente mesmo. Não é? O senhor pontuou lá e disse, talvez Alagoas precise, não é? Agora já falou dos poetas, dos escritores, e precisa falar que Alagoas tem um pensamento. É claro, né? Porque é uma coisa muito pouco explorado, né? A circunstância de Alagoas, desde o século XIX, né? ter iniciado a dar ao Brasil uma contribuição muito valiosa no plano do pensamento, da reflexão crítica, da interrogação, não apenas sobre Alagoas, mas sobre o Brasil. Eu presumo que depois do grande José Bonifácio, foi Tavares Bastos, a grande voz, que se levantou, né? E tratando de vários problemas brasileiros que são atuais, né? Problema da integração social, problema da Amazônia, problema da tributação, problema da organização política e administrativa do Brasil, o problema da modernização do Brasil em suma. E a lição do Tavares Bastos foi aproveitada por muitos que vieram depois dele, entende? Como Oliveira Viana, Gilberto Amado, que mais? Um pouco do Gilberto Freire, né? Vários escritores, Rui Barbosa também, professor importante, de modo que as lições dele, que eram diversas, até múltiplas, né? Foram muito exploradas posteriormente e desenvolvidas, de modo que o Tavares Bastos é uma figura atual. Aliás, o escritor alagoano esquecido, Carlos Pontes, tem uma excelente biografia dele, né? E há realmente um lado desconhecido da literatura alagoana, que é o lado dos pensadores, né? do Moreno Brandão, do Craveiro Costa, que é autor de um grande livro sobre Maceió, né? O Abelardo Duarte, sanitarista, que escreveu sobre os problemas sanitários de Alagoas. O que mais? Os folcloristas, como Theo Brandão, como Zé Maria de Melo, como Vilela, né? E vários outros, o Alfredo Brandão, né? O Arthur Ramos. Você falar do Arthur Ramos, de vários outros, o Elísio de Carvalho. Eu gostaria que alguém da nova geração, algum escritor novo, né? Tipo assim, Douglas Aprato, né? Se interessasse por essa faixa, está inteiramente esquecida, e revivesse, mostrasse que ela, Renato de Mendonça, né? Que é o autor sobre parece que os africanismos na língua portuguesa do Brasil. O Mário Marroquino, com seu livro célebre, né? O Português do Nordeste. Quer dizer, há inúmeros escritores alagoanos esquecidos, aquele Brandão, além do Alfredo Brandão, aquele do Canais de Lagoas, Otávio Brandão, Otávio Brandão, Canais de Lagoas, o Espíndola, na sua geografia, né, de Alagoas, né, de modo que é um terreno muito vasto. Né? É um terreno da contribuição científica. Da contribuição científica, da contribuição política e até filosófica. Isso é falar no Porto de Miranda, porque esse realmente tem uma projeção ainda muito grande, etc. De modo que eu gostaria, né,
que se fosse reconhecido que Alagoas não é apenas a terra de poetas e de romancistas, né? Também é a terra de homens de pensamento, homens de reflexão. Capazes de influenciar o Brasil, de mudar os rumos. E que às vezes eles influenciam, mas por eles são desconhecidos, muitas pessoas se aproveitam das lições deles e nem citam, né? Porque o país também é um país, o Brasil é um país de esperteza, né? É verdade. Muita gente se aproveita das lições, etc., né? E então reproduz aquilo com outra linguagem, coisas já ditas por Tavares Basto, por um Abelardo Duarte, por um Arthur Ramos, o Bieli Júnior, né? Outro caso muito, autor de um livro clássico, Pelo Theo Brandão. sobre as regiões, eu já falei, sobre as regiões culturais do Brasil. É verdade. O estudo dele, o Banguê nas Alagoas, é um livro clássico para nós alagoanos, né? É um livro sobre a açucarocracia, né, alagoana, né? Verdade, né? De modo que esse é um terreno muito farto, né? Que poderia ser explorado por novas inteligências. Eu também, uma outra coisa que me chamou a atenção aí, mudando de pau para cacete, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Sim. É quando o senhor fala da solidão do poeta, quando o poeta vai ficando mais maduro, que passa a ser uma obra cada vez mais solitária. O senhor falava assim, não, eu tenho, por exemplo, eu já tenho tantos anos de idade. É claro, porque as gerações mudam, o gosto do público muda, né? O gosto do público muda, né? Os movimentos literários se sucedem, romantismo, parnasianismo, simbolismo, modernismo, geração de 45, etc., né? E é muito difícil um escritor, vamos dizer, que ficou presente muitos decênios na vida literária, permanecer, né, vamos dizer, não digo merecedor, mas beneficiado pela atenção pública, né? De modo, em certos casos a glória até vem postumamente, como é o caso do Graciliano Ramos. Nós não podemos deixar de reconhecer que a glória do Graciliano Ramos foi depois da sua morte, porque antes eram pequenas tiragens, na verdade, o primeiro tinha havido Vidas Secas, mas a repercussão foi muito pequena, só depois que ele morreu, que foi publicado o Memórias do Cárcere, né, que o Brasil acordou, né, para o drama do prisioneiro político sem culpa, que era o caso dele, né? Que foi mostrado uma face impiedosa do Brasil do cárcere, etc., que era muito menos impiedosa do que essa denunciada agora, né? Pelo ministro José Cardoso, né? Eduardo Cardoso, né? Porque a situação carcerária no Brasil se deteriorou e até praticamente apodreceu, né? Hoje os cárceres são verdadeiros açougues humanos, né? De modo que veio o filme do Nelson Pereira dos Santos, né? O Vidas Secas, etc., e outros filmes, de modo que a glória, as traduções do exterior, de modo que o Graciliano Ramos, se tivesse vivo, ficaria até espantado, né? Ele, um escritor de pequena tiragem, quando vivo, né? Teve uma glória póstuma. O senhor, inclusive, colocou isso em números. O senhor disse, olha, quando eu lancei, o Brasil tinha tantas pessoas, eu claro. vendia... Por exemplo, Vidas Secas, tiraram-se, a primeira edição foi de 500 exemplares. 500 exemplares. Hoje é um livro que vende, parece que foi o primeiro romance brasileiro a atingir 1 milhão de exemplares. Entende? Porque se tornou um livro clássico, adotado nas escolas, etc., né? E é o livro mais importante no século que nós temos sobre o drama, sobre o sertão brasileiro, depois dos sertões de Euclides da Cunha. Né? É verdade. Um o senhor também disse uma coisa que eu achei fantástica. O senhor disse a literatura brasileira não seria amputada se não tivéssemos Machado nem Graciliano. Não, se não tiver também Jorge de Lima. Jorge de Lima e Graciliano Ramos, né? Porque nem sempre o alagoano está inclinado a acreditar na prata de casa. Né? Essa também é uma verdade. Né? Às vezes ele denigre. Né? Eu me lembro quando eu era rapazinho, né? eu tinha uns 12 anos, né? Que foi em 1937, eu me lembro. Né? Eu queria ser escritor. Uma vez eu vi na vitrina da Casa Ramalho um exemplar do Angústia, do Graciliano Ramos. Né? Entrei e perguntei, mas disse que só tinha aquele. Também aquele exemplar
ficou na vitrina durante 2 semanas, ninguém comprou, embora fosse um livro sobre Maceió, mas ninguém teve a curiosidade, entende? Ninguém teve a curiosidade de comprar um livro para ler. Então, eu resolvi, com sobras das minhas mesadas, eu comprei esse livro. Né? Eu comprei esse livro. E a minha amizade com o Graciliano decorreu do fato de que, quando eu era menino, eu estudava no Colégio Dom Pedro II e a minha professora, dona Hermelinda Fázio, me apresentou ao Graciliano, que era secretário da Educação naquela época, chamado Instrução Pública. Como o primeiro da classe, ele pôs a mão na minha cabeça. Eu costumo dizer que foi o meu batismo literário. Mas quando eu comecei a escrever, eu escrevi um artigo no Jornal de Alagoas, em 37, sobre 38, parece. Foi 38, sobre Vidas Secas. Né? Mas quando eu cheguei no Rio de Janeiro, minha mãe era muito amiga da Heloísa Ramos, mulher dele, me recomendou visitá-lo, eu visitei, o Graciliano Ramos então abriu uma gaveta e disse, quando eu publiquei Vidas Secas, em Alagoas, só uma pessoa falou do livro, um menino de 14 anos que é você. Então começou a amizade, etc. Né? De modo que nem sempre Alagoas reconhece, né? Eu vou aproveitar essa história sem querer lhe interromper. Você nem falou ainda, mas a propósito disso, Chico, é uma coisa que sempre me angustiou, e a propósito do senhor falar do Graciliano, pegar o seu exemplo pessoal, o exemplo do Jorge de Lima, e o senhor falando essa coisa de Alagoas, por que essa diáspora dos intelectuais alagoanos acontece aqui? Na sua opinião, vem da onde? O Graciliano, a gente sabe, foi perseguido e tal, mas é uma verdadeira diáspora. Por exemplo, Pernambuco prendeu mais os seus artistas, Gilberto Freire ficou por lá. Mas Gilberto Freire ficou por lá, mas também ficou muito por cá e por outros lugares. Né? É uma coisa também um pouco lendária, ele ficou realmente morando em Pernambuco, mas ele viajou muito, a formação dele foi na Inglaterra, nos Estados Unidos, durante a vida inteira ele viajava muito, foi deputado federal, etc. Mas realmente ele é um escritor pernambucano, né? A sede dele era no Recife. Né? A sede dele era no Recife. Agora não sei o caso, porque cada caso é um caso. Né? Quer dizer, no meu caso pessoal, né, eu, por circunstância daquela época, que meu pai achava melhor que eu, quer dizer, me distanciasse, essas coisas todas, né? Mas eu presumo que eu nunca perdi o meu vínculo com a Alagoas. Nunca? Né? Alagoas está... E foi talvez preciso esse distanciamento para que eu descobrisse e visse Alagoas, me lembrasse da Alagoas, da minha infância, da minha adolescência, né? E muitos tipos esquecidos voltassem à tona, né? A minha poesia é toda fundada em Alagoas, nos mangues, nos currais de peixe, no sargaço, nos caranguejos, no mangue, no próprio nome de Alagoas, que quer dizer, o país é o estado das lagoas ou das Alagoas, esse negócio. Porque a primeira Constituição, um erro de dizer estado das Alagoas, disse estado de Alagoas, que então ficou um pouco sem nexo. Era para ser o estado das Alagoas, o estado, como você disse, o estado do Mato Grosso. Né? Como você teria que dizer o estado das Minas Gerais, e não de Minas Gerais. Né? De modo que é uma terra que a água e a terra ainda tem uma espécie de união ainda não resolvida, né? Uma coisa muito ambígua. Né? O próprio nome Maceió quer dizer alagadiço. Né? De modo que você vê, etc. E também a Alagoas tem uma particularidade que é um Nordeste um pouco diferente dos outros Nordestes. É um Nordeste belo, né? O mar é de uma grande beleza, as praias, né? A gente quase não tem aquele sertão adusto, seco, calcinado, né? O agreste é muito presente, etc. Né? De modo que Alagoas é um Nordeste diferente. E essa diferença é que é refletida na obra do Jorge Lima, né, do Graciliano Ramos, né, e de estudiosos como Diego Júnior e outros. Né? E na sua obra, né? Mas eu sou
Eu sou, como é que se diz, suspeito para falar. Mas ele falou, então, eu queria pegar esse gancho da questão do Jorge de Lima. A sua relação com o Jorge de Lima, se a poesia dele, a literatura dele, de certa forma, influenciou na sua criação? Não, uma minha bandeira sempre dizia sobre as influências, que nós temos mais influência do que, as influências são maiores do que, são mais do que as areias do mar e as estrelas do céu. De modo que você não sabe o que é que influenciou, o que não. E apenas o escritor também não é apenas influenciado pelos livros. É a própria vida que influencia a sua experiência pessoal. Que poesia, a criação literária, é um fruto da memória com a imaginação. Você precisa ter imaginação, né? E a linguagem, né? É uma transação, é um trajeto que vai da memória, né? Porque sem memória você não pode escrever, não pode ler, não pode fazer nada, né? Essa memória é transfigurada pela imaginação, pelo seu dom literário, seu dom artístico, né? Se transforma em linguagem, que é uma outra coisa, né? Por exemplo, o meu romance Ninho de Cobras, que é considerado uma obra sobre Alagoas, sobre Maceió, realmente é sobre Maceió, mas talvez seja até um Maceió mítico, né? Teve até um crítico uma mexicano, invenção de Maceió. é o caso também da Bahia do Jorge Amado, quer dizer, os escritores inventam as cidades em que eles nasceram, né? De modo que Maceió. Você vê, por exemplo, um romance como Angústia, que é desenrolado em Maceió, e eu não encontro absolutamente nada de Maceió no romance. O personagem sai à noite, parece um Bacurau, só sai à noite, né? Você não vê Maceió, ele só fala no relógio oficial, no teatro Deodoro e nada, e aquelas ruas escuras, não fala em nada de Maceió, não fala até ironiza as praias, né? Ironiza as praias, né? Na verdade é impressionante, porque ela é a pessoa mais resistente à musicalidade, à coisa. Eu me lembro que no congresso literário, né? A escrita dele era uma coisa precisa, seca, e tinha um passarinho cantando baviosamente, né? No hotel, etc., né? No jardim do hotel, o passarinho cantava. Daqui a pouco o Graciliano disse, o passarinho mais chato. Todo mundo engrivecido com aquela canção. E o Graciliano se sentiu incomodado. Que passarinho mais chato. Era assim o homem. Era o homem, né? É incrível. Mas Chico, pode. Você, como dizedor de versos, é um grande dizedor de versos de Chico, e então, dizedor dos seus poemas também. Então, já está quase na hora, né? Então ele vai. No final ele diz. As poesias dele, belíssimas, extraordinárias. A gente está fazendo varal aqui, né, Paulo? A gente faz varal de poesia, de vez em quando a gente. Eu gosto muito de dizer aquela que você disse que quando deixou Maceió, levou a porta, a chave, né, escondeu e tal. Mas você diz aí, talvez, o que poeta você disse há pouco, que Alagoas nunca lhe deixou, porque você diz, mas o mar me acompanhou até nos sonhos. Até nos sonhos, E era assim mesmo, poeta? Eu sou muito marcado. Sonhava? Não, eu sou muito marcado, eu sou muito marcado pela de Alagoas, do mar, dos trapiches, dos mangos, dos navios, né? Esse cheiro, né, nosso. Essa maresia, né? Mormaço de Alagoas. E também a outra parte de Alagoas, a parte violenta, né? Também, né? Poeta, quanto tempo passou sem vir a Maceió? Quer dizer, agora, nesse período... Eu passei numa época, quer dizer, depois que eu fui lá, eu vinha a Maceió uma vez ou outra, né? Até quando meu pai ficou mais doente, é que eu vinha com mais frequência, etc., né? Mas nos primeiros anos, eu vinha uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, etc., né? Depois que eu publiquei Ninho de Cobras, é que eu comecei a vir com mais frequência, convidado, etc. Eu tenho a impressão que foi o governo do Divaldo Subuagi o primeiro a me convidar, assim, para vir a Alagoas, né? E então os outros governos continuaram, o governo daquele, como é, Guilherme Palmeira. Não me lembro, eu sei que vários governos, etc. A partir daí começou a vir mais. Parar. E também Alagoas
Antigamente não tinha esse ritmo de festivais, de coisas, né? É uma coisa muito recente, com a criação da Secretaria de Cultura, na verdade, antigamente não havia, né? Hoje o Estado constitucionalmente é obrigado a dar mais atenção à cultura, né? Tem os orçamentos próprios, né? De modo que a cultura hoje é praticamente um dever de Estado, né? De modo que cada Estado tem o seu programa, né? E Alagoas tem razões de cultuar os seus escritores como Graciliano Ramos, Aurélio Buarque de Holanda, Ledo Ivo. E a Flimar, como é que você analisa? Não, eu acho um acontecimento impressionante. Em primeiro lugar, é situado não numa capital, mas numa cidade. Né? Uma cidade que é um patrimônio que aos brasileiros evoca a figura do Deodoro da Fonseca, proclamador da República, né? O primeiro presidente, depois o segundo presidente, Floriano. Talvez então, até por causa disso, haja uma espécie de ressentimento nacional, porque um pequeno estado como Alagoas é que mudou o destino constitucional do Brasil. É verdade. Né? É verdade. Né? Podia até pensar que isso devia ter sido feito por um paulista, um mineiro. É verdade, é verdade. Devem pensar. Mas pode estar certo que é isto. Eles ficam, né? Inclusive, por exemplo, o problema de Fernando Collor, né? É verdade. Porque o Fernando Collor não é um presidente como os demais, essa que é a verdade. É verdade, né? é verdade. Agora, como ele não tinha o lastro político, né? Como era de um pequeno estado, quer dizer, se ele fosse mineiro ou paulista, não teria havido impeachment. Essa que é a verdade. Né? Por maiores que tenham sido, porventura, os erros por ele cometidos. Essa que é a verdade, essa que é a verdade, né? Temos que enfrentar essa verdade. Temos que enfrentar essa verdade. Você demoniza uma pessoa, às vezes. Foi demonizado Fernando Collor. Foi deposto porque era lagoano. Vamos reconhecer essa verdade, na verdade, né? É verdade. E deixar de hipocrisia. Foi por isso, por aquilo. Esse isto e aquilo, possivelmente, se existiu, foi praticado pelos outros, que saíram muito bem. Né? De modo que a gente tem que ser realista. Né? Então, Você vê, por exemplo, na Academia Alagoana, na Academia Brasileira de Letras, há 40 cadeiras, só um é de um alagoano. Em toda a história da Academia, os alagoanos foram... A Academia tem 112, 115 anos. Foram Guimarães Passos, Goulart de Andrade, o Aurélio Buarque de Holanda, Ponte de Miranda e eu, parece. Cinco alagoanos, né? Na Academia Alagoana de Letras, da Academia Brasileira de Letras, durante um século e 15 anos, etc. Né? É verdade. Podiam ter ele. E o Aurélio, não sei se eu citei. Citou. Podiam ter eleito o Diego Júnior, né? Que era uma grande figura, né? E o Renato de Mendonça e vários outros, Carlos Pontes, autor de uma grande biografia do Tavares Bastos, né? E vários outros escritores alagoanos que seriam merecedores, na verdade. Mas estamos todos aqui orgulhosos da nossa pequena terra. Sempre. Poeta Chico, poeta não, dizedor de verso. Eu me lembro, da primeira vez que eu encontrei o poeta ali do Ivo, aí eu fui levar um livro para ele. Aí ele disse, como é seu nome? Paulo Poeta. Aí ele disse, você é poeta? Eu digo, não, digo versos. Aí ele tentou ao Paulo. Como quem diz aqui, se quiser ser poeta, vai ralar, meu amigo. Esse negócio de estar herdando o nome, papagaio come milho, periquito leva fama, não. Mas Chico, aí pedi, agradecer, poeta, a sua paciência. Obrigado, aliás, eu me lembro também, eu me lembro o Alberto de Oliveira, que era uma glória da poesia brasileira, né? Ele era farmacêutico. E uma vez, então, ele foi a um município fluminense. E tinha lá um camarada que chamava ele meu caro colega, meu colega. De repente, então, Alberto de Oliveira disse, o senhor também é farmacêutico? Pois então. Mas não concebia, ele não admitia ser tratado igual para igual. É verdade. Olha, se você é poeta, ele olhou assim, como você é poeta, então você escreve. Não, eu digo verso, então vou botar aqui, para o Paulo. Falar que foi o livro Calabar. Sim. Que tem a sua peça
Aquilo é uma peça de teatro, né? Nunca Tem foi, personagens. nunca foi encenada? Não, nunca foi Olha, encenada. É uma proposta para a gente fazer. Pra gente fazer. Tem que ter autorização dele. Se eu fosse mineiro e pernambucano, eu já teria essa Já tinha encenado esse negócio. Né? O poeta autoriza? Autorizo tudo. Poeta, obrigado. Ok, vamos a sua embora. Peraí um pouco. Peraí, vamos terminar esse negócio com poesia. O negócio de falar com poeta sem terminar em poesia, então deixa o Chico dizer um poema seu aí. Eu estive olhando aqui o livro dele e eu resolvi não dizer poema do Quinta, vou dizer outro. Que me deixem passar, eis o que peço, diante da porta ou diante do caminho. E que ninguém me siga na passagem. Não quero companheiro de viagem, nem quero que ninguém fique ao meu lado. Para passar, exijo estar sozinho, somente de mim mesmo acompanhado. Mas se acaso me pedirem de passar, por ser eu diferente ou indesejado, mesmo assim passarei. Enfrentarei a porta e o caminho e passarei sozinho. É isso aí. É isso aí. Pronto.